dia, boa tarde ou boa noite. Muito bem-vindo a mais um episódio de A Estratégia do Dia da Bloomberg Linha. Eu sou a Daiane Pinotti e antes de entrar nos temas principais, vamos às manchetes rápidas do dia. Na Colômbia, um outsider pró-Trump liderou a votação no domingo e vai enfrentar um senador de esquerda no segundo turno. O mercado colombiano está otimista com a liderança do candidato conservador. Aqui no Brasil, a Petrobras reduziu o preço do diesel com subsídio federal, dias depois de anunciar um aumento da gasolina. É o clássico, o governo dá com uma mão e tira com a outra, mas pelo menos o caminhoneiro respira. A Nvidia decidiu que dominar as GPUs não era suficiente e agora quer entrar no mercado de PCs com um super chip de IA para rivalizar com Intel e AMD. Basicamente, a Nvidia olhou para a concorrência e falou: vou lá também. E a Berkshire Hathaway, agora na era pós-Warren Buffett, fez sua primeira grande aquisição, uma construtora por 6,8 bilhões de dólares. A nova gestão chegou com a carteira aberta. E agora os temas principais. O primeiro, a febre da proteína chegou longe demais. As maiores empresas de alimentos do mundo estão colocando whey protein em tudo. Salgadinhos, waffles, café do Starbucks. E agora a cadeia de suprimentos simplesmente não aguenta. O resultado são estoques esgotados, preço disparando mais de 40% em 2 meses e panquecas que, segundo uma fundadora canadense, ficaram parecendo serragem. Vamos entender como chegamos até aqui. E no segundo segmento, o efeito João Fonseca está transformando o tênis em um negócio sério no Brasil. A emissora que transmite o torneio de Roland Garros quintuplicou a receita com o esporte em 4 anos. Fechou 100% do pacote de patrocínio pelo 3º ano seguido com 16 marcas. E o garoto de 19 anos que acaba de chegar às quartas de final tem tudo a ver com isso. Mas antes de começar, não se esqueça de seguir a gente, caso ainda não siga, e bora pro episódio. As panquecas ficaram parecendo serragem. Essa frase foi dita de verdade pela fundadora de uma empresa de panificação canadense em uma entrevista para a Bloomberg News, para descrever o que aconteceu quando ela tentou trocar o fornecedor de whey protein depois que o estoque do fornecedor original simplesmente acabou. Em maio, sem aviso razoável. Acabou. E essa história não é um caso isolado, é o sintoma de algo muito maior que está acontecendo agora na indústria de alimentos nos Estados Unidos e em boa parte do mundo. A febre da proteína chegou em um ponto no qual a demanda simplesmente ultrapassou a capacidade da cadeia de suprimentos de acompanhar. E o whey protein, aquele pó que você já viu na academia, na prateleira do mercado e aparentemente em absolutamente tudo que você come, está no centro do problema. Tá, mas vamos lá, vamos começar do começo, né? O whey protein, proteína de soro de leite em bom português, é um subproduto da fabricação de queijo. Quando você faz queijo, o leite se separa em coalhada sólida e soro líquido. Esse soro é pasteurizado, seco, vira pó. Pronto, o whey protein tá pronto. Parece simples e o problema está exatamente nisso. Porque se você é um fabricante de queijo e a demanda por whey explode, você não consegue simplesmente abrir a torneira e produzir mais proteína. Você precisa fazer mais queijo. E mais queijo significa mais leite, mais vacas, mais tempo, mais infraestrutura. Não é um botão que você aperta, é uma cadeia longa, lenta e cara. Enquanto isso, o mercado de alimentos enlouqueceu com proteína. As grandes empresas correram para lançar versões ricas em proteína de tudo que existe. Waffles, bebidas da Starbucks, barras, shakes, refrigerantes, doces, mistura de panificação, sobremesas. O whey virou o ingrediente da vez porque ele tem uma combinação de características difícil de replicar. É uma proteína completa, se dissolve bem, é digerida com facilidade e dá para colocar em praticamente qualquer alimento sem estragar o sabor. Resultado, os fornecedores já venderam todo o estoque disponível até o fim do ano, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E o volume que ainda está disponível disparou. O concentrado de whey com alto teor de proteína subiu mais de 40% só nos últimos 2 meses. 40% em 2 meses.
E aí começa a cascata de problemas reais para as empresas menores. A Hello Amino, empresa canadense que fabrica 30 misturas de panificação ricas em proteína, ficou sem fornecedor em maio. A fundadora, Ellie Swift, encontrou outro, mas o novo fornecedor cobra 50% a mais. E já avisou que o preço vai subir de novo em breve. Para piorar, o whey desse novo fornecedor tem processamento diferente, o que muda a textura dos produtos. Daí as panquecas viraram serragem, segundo ela. Swift agora planeja reformular toda a linha com uma combinação diferente de proteínas, porque o whey ficou caro demais para continuarmos usando da forma como usávamos antes, disse ela. A Magic Protein, empresa inglesa de sobremesas de massa de biscoito proteica, viu o preço do whey subir 30% em 3 meses antes de o fornecedor avisar que ficaria sem estoque até setembro. O cofundador, Ben Ayres, tomou uma decisão daquelas. Comprou todo o concentrado que ainda estava no atacadista. Isso garante, segundo ele, mais 2 meses de operação, ou menos, dependendo da demanda. A Vitalura Labs, de Austin, no Texas, foi ainda mais longe. Suspendeu completamente a venda do whey protein isolado, que respondia por metade das suas vendas. O custo desse produto específico, o whey de vacas alimentadas a pasto, subiu mais de 300% desde 2023. 300%. A empresa chegou a vender o produto com prejuízo antes de simplesmente tirá-lo do portfólio. Agora promove creatina, colágeno e proteína vegetal para manter o negócio funcionando. Do lado dos grandes fabricantes, o quadro é igualmente revelador. A Agrimark já vendeu toda a produção de proteína e continua recebendo pedidos diários para compras imediatas. Quem quer comprar agora precisa ter relação prévia com os fabricantes. Antes eram os produtos que batiam na porta das empresas de alimentos tentando vender. Hoje é o contrário. As alternativas existem, mas não são perfeitas. O concentrado de proteína do leite é mais barato e tem processo de fabricação mais simples, partindo diretamente do leite em vez do soro de queijo. Mas não é uma substituição direta. Muda o sensorial, muda o comportamento dos ingredientes na receita. Proteínas vegetais, ervilha, soja, arroz integral, semente de abóbora também entram no radar. Mas cada um traz limitações de textura, sabor e funcionalidade que o whey não tem. E o consumidor final? Por enquanto, quase não sentiu nada. Os preços dos produtos com whey nas prateleiras estão praticamente estáveis em relação ao ano passado. Mas o histórico diz que os aumentos de custos de ingredientes levam de 12 a 18 meses para chegar ao varejo. Enquanto isso, panquecas de serragem à parte, a indústria vai tentando se adaptar a um mercado que ela mesma ajudou a criar e que agora cresceu rápido demais para ela conseguir acompanhar. 19 anos, 4 horas de jogo e 22 anos de um jejum encerrados. No domingo, João Fonseca avançou às quartas de final de Roland Garros depois de uma batalha contra o norueguês Casper Ruud e se tornou o brasileiro mais jovem a chegar tão longe em um Grand Slam. O último brasileiro a ir tão longe em Roland Garros foi Gustavo Kuerten. Se você precisou fazer uma conta rápida de cabeça para entender quanto tempo é 22 anos, saiba que em 2023 o iPhone ainda não existia. É muito tempo. Mas o que nos interessa hoje não é só a história esportiva, é o que essa história está fazendo com o mercado. Vamos aos números porque eles são bonitos. A ESPN, principal transmissora do tênis do Brasil e parte do grupo Disney, revelou que a receita com o esporte cresceu 5 vezes em 4 anos. O pacote de patrocínio do tênis foi vendido integralmente pelo 3º ano consecutivo. O faturamento cresceu 53% em relação ao ano anterior e a lista de anunciantes chegou a 16 marcas, de montadoras a fintechs, passando por empresas de energia. 53% de crescimento em um único ano. Isso não é crescimento orgânico tranquilo, isso é um mercado acelerando. Para entender por que, você precisa entender o tamanho do fenômeno social que o tênis virou no Brasil. Segundo a emissora, o esporte soma 51 milhões de fãs declarados no país. O número de praticantes dobrou na última década. A procura por aulas cresceu 25% só no último ano. E 2025 registrou audiência recorde no canal. Agora, some tudo isso com um garoto de 19 anos do Rio de Janeiro que joga tênis como se não tivesse nada a perder,
porque, convenhamos, ele não tem. E que na última sexta-feira bateu Novak Djokovic na terceira fase de Roland Garros, quebrando recordes de audiência na TV paga. Djokovic, o maior de todos os tempos por muitas métricas, vencido por um brasileiro em Paris. O mercado publicitário notou. Gisele Ginsberg, chefe de vendas e anúncios e parcerias da Disney no Brasil, explica o modelo com uma palavra que diz muito: ecossistema. Não é só um canal vendendo espaço para anúncios. É uma estrutura integrada que combina TV paga, streaming, eventos presenciais e dados de audiência para entregar marcas de setores completamente diferentes no mesmo portfólio e sem turnover. As marcas entram e ficam. A lógica funciona porque os dois canais entregam públicos distintos. A ESPN, na TV fechada, entende o fã mais antigo, aquele que já acompanha o tênis há anos. O Disney Plus, no streaming, captura a audiência mais jovem e feminina, que consome quando e onde quer. São 23 mil horas de transmissão por ano. A gente tem o melhor dos dois mundos, disse Ginsberg em entrevista à Bloomberg Linha. Para as marcas, a Disney ainda oferece um brand lift, estudos que medem variação na percepção do consumidor após uma campanha no ambiente de streaming usando dados diretos da base de usuários. É o tipo de dado que marcas pagam caro para ter em outros contextos. E há a camada presencial, que tem valor adicional sobre o pacote de mídia. No próximo final de semana, a ESPN realiza o Tennis Core Experience no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Evento corporativo fechado, 1.200 convidados ao longo de 2 dias, reunindo anunciantes, parceiros, criadores de conteúdo e influenciadores. O encerramento coincide com a final masculina de Roland Garros. As 7 marcas patrocinadoras do evento não apenas anunciam, participam da criação das experiências dentro do espaço. Para cobrir o momento, a Disney reforçou o elenco de narradores comentaristas. Felipe Andreoli, com trajetória no entretenimento, estreia no tênis neste Roland Garros. Marcelo Demoliner, ex-tenista recém-contratado, já produz conteúdo nas redes sociais antes de aparecer na tela. Bruno Soares, um dos maiores duplistas brasileiros da história, completa o time. É uma aposta clara. Enquanto o João Fonseca existir nas quadras, o público vai querer mais. E o modelo deve se expandir para outras cidades, outros esportes, outros formatos de experiência ao vivo. Ginsberg não abre detalhes, mas a direção está clara. Você pode esperar cada vez mais do que a gente chama de sport entertainment, afirma ela. No fim das contas, o que estamos vendo não é só o sucesso de um atleta. É o que acontece quando um país inteiro estava com fome de um novo ídolo esportivo. E o ídolo apareceu. O João Fonseca não criou o mercado de tênis no Brasil, mas ele chegou na hora certa para fazer esse mercado decolar de vez. E enquanto ele avança em Roland Garros, cada vitória dele vale literalmente dinheiro para muita gente além das quadras. Muito bem, gente, esse foi o episódio de hoje. A gente falou de panquecas com sabor de serragem e de um garoto de 19 anos reescrevendo a história do tênis brasileiro, 2 temas bem diferentes, mas ambos sobre o que acontece quando uma demanda cresce mais rápido do que o mundo consegue acompanhar, não é mesmo? Agora me conta, qual dos 2 temas te pegou mais hoje? A crise do whey protein é algo que você já estava sentindo no bolso ou nas prateleiras? E sobre o João Fonseca, você acredita que ele pode ir ainda mais longe em Roland Garros? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Inclusive, eu vou passar para os comentários do último episódio agora. Inclusive, muita gente comentou nesse episódio. Muito obrigada por todos os comentários. Eu não vou conseguir ler todos, mas eu separei alguns aqui. O primeiro é da Ana Paula. Tenho 55 anos e no pós-pandemia troquei o bar e as saidinhas por artes marciais à noite. Meu sextou a partir das 20 horas é atualmente no jiu-jitsu, sem uma hora fixa para acabar. Olha só, Ana Paula, muito legal. O Charlie, sou um jovem idoso de 48 anos e vou 4 dias na academia e bebo menos, mas com mais qualidade. Espero envelhecer bem como um vinho. Muito bem, é isso aí. Boa, Charlie. O Sandrinho, sou da geração Z, ouvi o podcast na academia. Boa, Sandrinho, é isso aí. Enquanto tá lá fazendo aquela esteirinha, coloca a gente aí no teu fone de ouvido e acompanha todas as notícias. Muito bem. O Jeffus Music, prima, viu o que o álcool fez com nossos familiares e optei por ficar longe disso. O problema é que, no mesmo jeito que não gosto de bar, não me sinto bem na academia. Vamos caminhar e beber água.
Millennial, geração Y, 42 anos, sem beber e contando. Muito bem, é isso. Inclusive provou que a geração Millennial aqui, com esse emoji aqui de tracinhos, e eu também, eu ainda faço isso também. Os emojizinhos de tracinhos, a geração atual não vai entender, talvez, eu acho. O Will diz, nem academia e nem álcool, prefiro ficar em casa jogando mesmo. Boa. Bom, é isso, gente, vou ficando por aqui, aguardo os comentários de vocês sobre esse episódio e até o próximo. Um big beijo!